Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Olavo de Carvalho e o seu livro, a obra A Fórmula para Enlouquecer o Mundo, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Mais especificamente de um artigo, aqui de um trecho de um artigo, que é O Inimigo é um Só. O marxismo não começou com Marx e não nasceu de nenhum estudo científico da economia. Aí ele está afirmando aqui que o Marx não teria feito um estudo científico da economia. De fato, não é muito científico o que Marx empreende sobre a economia, apesar de ele dizer que o seu socialismo é científico. Porque tudo aquilo que ele previu não aconteceu até hoje. E ele queria separar o seu socialismo do socialismo utópico, que acreditava que o mundo chegaria ao socialismo, à socialização dos meios de produção e das riquezas, por benevolência do patrão, do burguês, do detentor do capital. Para Marx isso só seria possível com uma revolução armada. Tudo que Karl Marx viria a pensar e dizer, com exceção do pretexto materialista dialético, que foi inspirado no idealismo dialético de Hegel, e das estatísticas que ele falsificou dos célebres Blue Books do Parlamento Britânico, onde ele faz um estudo da história econômica da Inglaterra, já estava nas doutrinas dos heresiarcas messiânicos desde o século XIV, aqueles que começaram a construir o clima de cisão, de separação da Igreja Católica. Tudo, a luta de classes, a luta entre pobres e ricos, mas a gente já está em São João Crisóstomo, lá atrás, o Olavo aqui talvez não conheça, não sei, ou talvez tenha se esquecido do São João Crisóstomo. A revolução também, o próprio cristianismo é uma religião revolucionária, entre aspas, porque o que ela quer fazer, não através do Estado, vamos dizer assim, ela não quer o poder do Estado, apesar de que ela toma, a partir do momento que o Império Romano institui o cristianismo como a religião oficial do Império, ali ela se estrutura e toma o poder, mas ela queria fazer uma revolução por baixo, a revolução do amor, onde as pessoas iriam se amar de tal maneira que seriam capazes de dar a vida umas pelas outras, que iriam viver em comunidades e teriam tudo em comum, tudo seria depositado aos pés dos líderes religiosos para ser repartido de forma igualitária, assim como era o comunismo primitivo, da igreja primitiva, Então a revolução, a socialização dos meios de produção, quando isso é empreendido por meio do Estado, isso não dá certo. A história está aí para provar isso, A socialização dos meios de produção. A ditadura do proletariado, de substituir uma ditadura por outra também é algo que não vinga, não dá certo, porque é extremamente sangrento. A ditadura de direita dos militares perseguiu, claro que não tanto quanto nas outras da América Latina, mas perseguiu, matou e fez com que uma galera desaparecesse aí, Emissão da vanguarda revolucionária. E assim também as revoluções, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, foram todas elas extremamente sangrentas, tanto no processo de conquista do poder, como depois, para a manutenção do poder. Até as ideias de Lenin e de Gramsci já estão ali claramente antecipadas nesses revolucionários que queriam voltar às origens. A maior parte dos reformistas queriam que o cristianismo voltasse às suas origens. O John Knox, John Hus, Thomas Munzer e outros profetas, o Olavo coloca entre aspas, das origens da modernidade, não são apenas precursores do movimento revolucionário mundial. Eu acho que não são precursores, não. Eles tentam, nesse ponto aqui, são seus criadores. Eles estão tentando ali, o que eu acho que traz de novidade mesmo a reforma protestante é cada cabeça uma sentença, um individualismo, não é o coletivismo. Apesar de que algumas tendências coletivistas existiam nesses movimentos reformadores, mas mesmo assim era porque cada indivíduo desses aí tinha uma interpretação muito pessoal da Sagrada Escritura, da doutrina da igreja e por aí vai. Então as homenagens entre ambíguas e reticentes que lhes são prestadas de tempos em tempos por tal ou qual intelectual esquerdista, só servem para inflar as contribuições da esquerda mais recente. Então eles se apegam muito mais nos esquerdistas mais recentes, de Marx em diante, diminuindo daqueles pais fundadores. Mas a origem do coletivismo, Platão era um coletivista. O seu ideal da cidade, a Calipólis, a cidade bela de Platão, um ideal coletivista de controle do Estado. O próprio Aristóteles tinha uma visão mais coletivista também, depois que o helenismo que começa a se forjar um pouco o individualismo, a preocupação de buscar a felicidade interior através do comportamento ético. Mas
os gregos ali, em especial os gregos clássicos, eles tinham uma visão mais coletivista. Apesar de que aquele cara do Ideias Radicais, acho que é Rafael, né? Ideias Radicais fala que o pai do individualismo foi Aristóteles. Os gregos nem tinham noção de indivíduo e nem de liberdade. Essa noção ainda é muito vaga para eles, não tinha uma noção muito bem estabelecida. Isso começa a se configurar de indivíduo e liberdade, em especial a partir do cristianismo, porque eles que vêm com o conceito de pessoa e de livre-arbítrio. Tudo isso vai influenciar a concepção de liberdade. Para os gregos, nós éramos comandados, dominados pelo destino, o amor fati, né, o destino que nos movia. Os deuses que já traçavam as moiras estavam lá tecendo, né, fazendo a linha, tecendo e cortando a linha do nosso destino. Então não tinha esse controle, os gregos não tinham essa noção de individualidade e o indivíduo acabava se dissolvendo no todo. O próprio Aristóteles vai pensar isso, ele vai falar sobre a questão da alma. Ele não tem uma noção de alma individual depois da morte. A alma para ele é coletiva, é da sociedade como um todo, da cultura grega como um todo, né? Então é isso aí, ambíguos, reticentes, tempos por tal qual intelectuais que disso serve para jogar atrás de uma série histórica supostamente ascendente, em cujo topo se encontra sempre, é claro, o autor da homenagem, que é o Marx. Ele está metendo pau, né? A ideia central da revolução messiânica pode se resumir em 4 pontos. A humanidade pecadora não será salva por nosso Senhor Jesus Cristo, mas por ela mesma. Isso aqui está correto, né? É uma religião pagã, uma religião civil, uma religião laica. O método para alcançar a redenção consiste em matar, ou pelo menos subjugar todos os maus, isto é, os ricos. Tomar o poder deles, né? Isso tem que ser com armas, dizia Marx. Depois as estratégias vão mudando, com Gramsci, né, com a escola de Frankfurt, as estratégias vão mudando, não mais através da violência, eles tentam conquistar a hegemonia por outros meios. E aí que o Gramsci entra, o próprio Olavo depois vai concordar com isso, que eles atingiram a hegemonia sem pegar em armas, sem usar de violência. Porque eles foram dominando postos estratégicos da cultura. As universidades, né, os meios de comunicação e por aí vai. Eles foram tomando esses espaços e ali difundindo as ideias de esquerda. Os pobres são inocentes e puros. Isso aqui também está dentro do cristianismo, né? Mas não entendem seu lugar no projeto de salvação e por isso têm de colocar-se sob as ordens de uma elite dirigente, os santos ou os iluminados, né? Isso aqui está de acordo. O cristianismo não tinha toda essa visão, não. Pelo contrário, Jesus acabava exaltando os pobres e humildes de coração, as pessoas que não tinham muito conhecimento. Para esses, os ignorantes, né, Deus havia revelado a sua sabedoria e a sua salvação, enquanto aqueles que, detentores do saber, não conseguiam compreender essa salvação, essa sabedoria vinda de Deus. Então, para eles era loucura, para os gênios, para os filósofos, para os pensadores daquele tempo. E por último, o morticínio redentor gerará não somente a melhor distribuição de riqueza, o melhor dos mundos possíveis, mas a eliminação do mal e do pecado, o advento de uma nova humanidade. Essa é a crença do marxismo, por isso que ele é muito religião, a teologia da libertação, inclusive, vai pegar ele nesse sentido e em alguns aspectos se assemelha muito ao cristianismo. Não com essa visão estatal e ditatorial, porque isso não havia no cristianismo. Vai entrar no cristianismo depois que o cristianismo se torna a religião oficial no Império Romano, ali aí começa a surgir a Igreja Católica, começa essa visão mais de poder estatal, união do poder religioso com o poder do Estado, onde os papas começam a coroar os reis e assim por diante. Mas no cristianismo primitivo não tinha isso não, né? Mas eu concordo em boa parte com essa análise do Olavo. Então é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e deixar também se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seu comentário falando aquilo que você tem achado dos vídeos e também sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Eu vou trabalhar um pouquinho, as obras eu comprei. Estou com 15 livros do Olavo de Carvalho, vou analisar um por um, de acordo com aquilo que eu sei, que eu conheço, que eu estudo já há quase 20 anos aí de filosofia. Eu sei que ele estuda muito mais tempo do que eu, mas vamos lá, vamos a esse empreendimento para ver até que ponto os estudos dele coincidem com os que eu estudei. Então, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.